a gente vai falar sobre quanto vale o seu legado. Olha só, esse tema ele é tão importante, porque ele é muito óbvio para alguns. Ele chega a ser trivial para alguns. Mas ele é tão importante, eu já falei isso algumas vezes, tá? Mas o segredo para se ter sucesso, o segredo para conquistar um lugar no mercado de trabalho, como alguém que é referência em algo, o grande segredo é você dominar aquilo que é trivial, aquilo que é óbvio. Parece óbvio, faz para professor. Porque a gente, quando vai ensinar para o nosso aluno, a gente sempre fala isso, é ou não é? Essa regrinha de língua portuguesa aqui, ela é simples, mas é o que a pessoa mais erra. Essas operações básicas aqui de matemática é a parte mais simples da matemática, mas é a parte que o pessoal mais erra. Você entende? Então, pra gente pode até parecer óbvio dizer que o simples é o mais importante. Fazer o simples bem feito é o mais importante. Cuidar do que é trivial e ser metódico ao ponto de fazer o trivial bem feito, isso é uma grande virada na vida da maioria das pessoas. Só que a gente fala isso para os nossos alunos e acaba não fazendo na nossa prática docente. E isso é um grande problema, tá? Isso é um grande problema. E o que eu vou falar aqui agora pode parecer trivial hoje, pode parecer óbvio hoje, mas quem está acompanhando a gente há um pouco, né, mais de tempo, sabe que isso não é tão óbvio assim, não era tão óbvio assim há 2 anos atrás. E hoje é escancarado, né? Tá claro que realmente é isso que acontece. Tá? E por que eu decidi fazer essa live de hoje, tá? Com esse tema? Porque eu recebi esse meme aqui, Dá uma olhadinha. Vê se você consegue enxergar. Vou colocar mais maior na tela aí. Deixa eu tirar isso aqui. Vou colocar maior. Beleza. Olha esse memezinho que eu recebi hoje, Recebi no WhatsApp. Tá aí, O professor de 2019. O professor em 2019 fala assim: alguém me ajuda com o projetor? Aquele professor que não dominava nada de tecnologia, vivia pedindo ajuda, né, não conseguia entender nada. Olha o professor de 2021. Segundo meme, já coloquei 10 PDFs para vocês, deixei 3 links para vocês verem e postei 3 podcasts. Amanhã aulas às 7 horas pelo Zoom. Você consegue perceber? Olha só. Você pode estar pensando assim, Éder, mas você vai fazer uma live em cima de um meme. Vou. Presta atenção. Em cima desse meme aqui, o que a gente pode tirar de reflexão? Coloca no chat aí. Coloca no chat. O que você consegue tirar de reflexão em cima desse meme aí? Coloca aí. O que você consegue entender? Qual que é a sua percepção em relação a esse meme? Coloca nos comentários, eu quero saber. Professor em 2019 não sabia nem mexer com o projetor. Professor em 2021 já manda um monte de PDF, link e podcast e aula Zoom e mais um monte de coisa. O que você entende por esse meme aí? Vamos fazer algumas reflexões bem profundas? Tá? Vai colocar nos comentários aí, depois eu vou falar o que vocês entendem. Mas eu vou fazer uma reflexão bem profunda sobre isso aqui agora, tá? Presta bem atenção. Existe um professor antes da pandemia e um professor hoje, durante a pandemia. E existe um professor amanhã, depois de tudo isso. Mas vamos lá. Eu quero que você entenda cada fase aqui que é muito importante. Primeiro, um professor antes da pandemia, antes das evoluções tecnológicas serem utilizadas na sala de aula, antes dos professores não saberem que existe esse mundo da internet e que pode auxiliar você a conquistar mais atenção do seu aluno, a ter, né, conseguir dar aula para eles, existia esse professor aqui, esse professor de 2019. Que é um professor que não sabia nem mexer com projetor, não sabia nem montar um projetor, pedia ajuda para os alunos e não se importava em aprender também não. Fazia 5 anos que usava projetor na sala de aula e nunca se deu ao trabalho de aprender como organizar um projetor no computador. Tem professor que é assim. Se você se identifica, tudo bem, tá? Não tem problema não. Sabe esse professor? Esse professor do antes, ele é um professor que não sabe nada de tecnologia. Não sabe nada de tecnologia. E esse professor que não sabe nada de tecnologia, ele deixa um tipo de legado, tá? Ele deixa um legado, o mesmo legado os dinossauros deixaram. É o legado dinossauro. Esse professor de antes, e continua querendo fazer dessa forma, é um professor que provavelmente hoje está desempregado. Vou falar bem claro aqui, tá bom, pessoal? Vou falar bem claro que eu vivenciei isso, eu vi muito isso acontecer, tá? Professor que resistiu, não quis aprender a dar aula online, por exemplo, não quis fazer uma videoaula, gravar uma videoaula, não quis aprender a usar alguma ferramenta, alguma coisa assim, Esse professor, muitas escolas demitiram esse professor.
professor. Eu conheço professor de faculdade, por exemplo, fazia 20 anos que estava na faculdade, simplesmente foi mandado embora porque não se adaptou ao novo modelo, não conseguia atender. Conseguia atender a demanda da faculdade, da instituição, não conseguia ensinar o aluno, porque não estava pronto, não estava com a mente aberta, com o coração aberto para fazer uma videoaula, por exemplo, tá? Dentre outras inovações que ele precisava aprender, tá? Então, esse professor de antes é um professor que vai deixar um legado de dinossauro. O que os dinossauros deixaram de legado para você? Nada. História. Uma ossada no museu. Só. Nossa, que coisa bacana. Você quer ser um professor que deixa esse tipo de legado para o seu aluno? No máximo, uma ossada no museu. No máximo, ele vai lembrar de você como aquele professor que dava a mesma aula sempre, aquele professor que repetia sempre as mesmas atividades, aquele professor que abordava o conteúdo da mesma forma, que ensinava usando os mesmos macetes, que até tentava usar uma musiquinha, alguma coisa, mas era a mesma coisa, já não fazia mais sucesso. Era um professor que, sim, que não tinha nada a ver, que não conectava com a forma que os alunos da época absorviam o conteúdo. Você vai ficar parecido com aquele professor que você lembra, que era aquele professor que você achava que era caduco. Nossa, Éder, mas você tá falando esse negócio aí, você não tá sendo muito brabo, não, né? Tá sendo muito direto ao ponto, não? Tô. E para quem participa aí, já é a 40ª live, para quem tá aqui há 40 lives comigo, sabe exatamente como é que eu penso e por que eu tô falando isso. Porque tem professor que ainda resiste à mudança. E esse professor tá fadado ao desemprego e a ter que procurar outra profissão, tá? Sinto muito te dizer isso, é um choque de realidade, mas é. Então, se você é esse professor de 2019 que não mudou até hoje, sinto muito, mas ou você já está desempregado e provavelmente você nem vai ter emprego de novo na área de educação, ou se tiver, vai ser muito pouco valorizado, tá bom? Vai receber bem menos do que a maioria dos professores, infelizmente, tá? Infelizmente, a gente colhe o que a gente planta, beleza? Beleza, mas não tá perdido ainda não. E existe um outro grupo de professores que é esse professor aqui de 2021 do meme, tá bom? E que não é o professor que eu quero que você seja. Presta bem atenção aqui ainda. Você pode estar pensando assim, então o Éder quer que eu seja esse professor aqui. Não. Aí que você se engana. E é por isso que eu falei que a reflexão aqui ia ser profunda. Esse meme aqui, ó, não diz respeito ao professor aula show, ao professor inovador que a gente fala aqui, que a gente prega, que a gente trabalha essa ideia para você, tá bom? Não é. Esse professor de 2021 aqui, ó, é um professor que se matou por causa da pandemia para não perder o emprego, se matou aprendendo um monte de coisa perdido na internet, às vezes aprendeu algumas coisas comigo aqui no nosso canal, beleza, a gente contribuiu, ajudou. É aquele professor que teve que aprender um monte de ferramentas que não tinha nem muita noção que existia. E esse professor, ele aprendeu um monte de ferramenta e agora, quase que por vingança, descarrega esse negócio aí para os alunos. Tipo assim, nossa, eu gastei tanto tempo para aprender a fazer PDF que agora eu vou mandar 10 PDF para o aluno. Nossa, eu gastei tanto tempo para gravar o podcast que agora eu vou meter 3 podcasts por dia para o aluno. Eu gastei tanto tempo fazendo essa atividade aqui que agora eu vou botar para o aluno fazer esse negócio aqui, mas ele vai sangrar o dedo de resolver esse negócio. É quase que um professor que fica trabalhando a vingança, sabe? Só que o problema é que o pessoal até fala, né? Vingança é um veneno que você faz para os outros, mas que você bebe, entendeu? É mais ou menos assim? Então, o legado desse professor que está aí no meme, esse professor de 2021 que o meme pintou aí, que é esse que vai mandar 10 PDF para o aluno, que vai deixar 3 links para eles verem de um monte de videoaula que ele gastou um tempão para gravar, vai postar 3 podcasts e vai ter aulas um no outro dia. Esse professor aí, o legado dele é de professor sofredor. Ele não é um dinossauro, porque ele aprendeu a usar a ferramenta. Só que esse professor é quase como um professor vingador. Só que eu coloquei sofredor aqui, principalmente porque esse professor só vai sofrer. Ele não vai ter resultado nenhum disso aqui. Ele vai frustrar o aluno com a própria frustração, tá? Esse professor aí, 2021, que foi pintado no meme, e provavelmente pode ser você, esse professor, ele aprendeu um monte de ferramenta, ou algumas só, as mesmas, não vou falar um monte, mas algumas só, tá? Ele aprendeu a usar o Zoom, porque é obrigado pela escola. Ele aprendeu a usar o PowerPoint, porque é o único jeito dele apresentar alguma coisa nas aulas Zoom. Ele aprendeu a usar o WhatsApp, porque ele tinha os grupos dos alunos no WhatsApp. Ele aprendeu a gerar PDF para poder mandar nos grupos do WhatsApp.
E ele aprendeu a gerar link de umas videoaulas que ele pegou no YouTube para compartilhar para os alunos, ou que ele mesmo gravou e gastou um tempão para fazer isso aí. Aí você pensa, esse professor, o aluno vai olhar para ele e vai pensar assim, nossa, esse professor, ele é um professor inovador. Esse professor, ele domina a tecnologia completamente agora. E é aí que mora o perigo. Às vezes você considera que o seu esforço, um esforço hercúleo, eu reconheço, tá? Você gastou muitas horas na internet pesquisando, estudando, muito tempo, muitos finais de semana, muitas noites se debruçando naquele conteúdo, naquela ferramenta, naquela abordagem para aplicar para o aluno. E aí você chega e vai dar uma aula no Zoom, fez um slide lindo, maravilhoso, cheio de coraçãozinho, papapá, e aí fez um PDF, pegou lá a atividade em PDF, mandou pro aluno resolver, e quando você vê, a maioria não assistiu sua aula, a maioria não fez sua atividade, e os que fizeram e enviaram para você, te deu um trabalho tão grande para fazer e para corrigir isso depois, que no final das contas, o trabalho que você teve é totalmente desproporcional com o resultado que você vai ter. Isso não é ser inovador. Isso é ser sofredor. E o legado, o que é legado que eu tô falando isso aqui? É o que você vai deixar pro seu aluno. O legado que você vai deixar para a próxima geração é que você é um professor sofredor. Ou vai sofrer desempregado porque ficou igual um dinossauro, ou vai sofrer porque para conquistar, para manter o seu emprego, você teve que se submeter a fazer um monte de coisas sem muita noção, sem muito direcionamento. Você fez algumas ferramentas e usou só elas, repetindo a mesma ferramenta e tal, de tal forma que te deu mais trabalho. E é por isso que a maioria dos professores, se eu perguntasse para você aqui agora, a maioria dos professores que estão dando aulas online hoje, ou no modelo híbrido que seja, eles têm a percepção que estão trabalhando mais do que antes. Se você fosse contabilizar hora-aula, talvez ele esteja dando menos horas-aula, mas ele tem a percepção de que ele está trabalhando mais, porque está utilizando a tecnologia de um jeito ineficaz, de um jeito que não vai realmente fazer ele ter qualidade de vida, vai fazer ele sofrer, beleza? Então, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, pessoal? Coloca no chat aí para mim. Comenta aí. Vocês estão conseguindo acompanhar meu raciocínio até agora? Sim ou não? Coloca aí. Coloca no chat. Deixa eu ver quem está aqui comigo no Instagram. Professor Lafayette está com a gente. Professor Roberto. Professora Simone. Professor Mauro. Professor Renan. Professora Edna está com a gente também. Professor Lisboa. Professor Lau. Professora, né? Professora Lau. Professora Karina. O que mais aqui? Professora Priscila, professor Júnior, beleza, professor Júnior, tá com a gente aí, muito bom. Vai colocando nos comentários aí, pessoal, quem tá no YouTube, no Facebook também, coloca aí pra gente, ó. Quem mais tá com a gente aqui? Professor Rosemir, boa noite, professor Rosemir, mais uma vez com a gente, bem-vindo, professor de Cidrolândia, Mato Grosso do Sul. Professor Daldo Lobo, boa noite, professor de Macapá, bem-vindo, professor, muito bom. Pessoal, tá claro o que eu tô falando pra vocês? Vocês estão conseguindo entender a linha de raciocínio, sim ou não? Você pode ser um professor de 2019, preso em 2019, que é aquele que não sabia nem mexer com projetor. Então, o seu legado é o legado de um dinossauro. Você não vai deixar legado nenhum. O seu aluno nem vai lembrar de você. E se lembrar, vai lembrar de você como aquele professor que não agregou muita coisa na vida dele. Infelizmente, essa é a verdade. Se você não está preparado para a verdade, aqui não é o lugar para você estar, então, porque é a verdade que a gente está mostrando aqui para vocês, tá bom? É isso que a gente está falando. O professor Edna está falando com toda certeza ali. Beleza. Mas você também não pode ser o que a maioria dos professores em 2021 se tornou. O que a maioria dos professores em 2021 se tornou? Com a esperança de que quando voltar a aula presencial não vai precisar de mais nada disso. Mas tá, assim, muito enganado, tá? Muito enganado. Então presta atenção. O professor de 2021 é aquele professor que ele sabe alguma coisa de tecnologia, só que o custo para aprender isso, alguma coisa, ele foi tão alto e de um jeito tão pouco sustentável, porque ele aprendeu só algumas ferramentas, poucas, e aprendeu só um pedacinho, às vezes, da utilização delas, que logo ele vai ficar desatualizado e que não vai agregar muita coisa para o aluno. Na verdade, ele vai criar ódio no aluno. Porque o aluno, ele vai olhar para você e falar assim, esse professor está se vingando. Porque ele está me mandando 10 PDF para estudar. Ele está me mandando uma videoaula de 50 minutos, sendo que ele podia ter resumido em 5. Esse professor está me mandando, tá fazendo uma aula Zoom,
onde ele fala, não agrega nada. Eu não entendo, não conecto. Ele fala umas coisas que não faz sentido para mim, não é relevante para mim como aluno. Ele vai olhar para você no futuro e vai pensar assim, aquele professor que aprendeu a usar PowerPoint, ia na aula Zoom e mandava um monte de atividade no WhatsApp e me botava doido para fazer aquele tanto de coisa, ele não agregou nada, porque o que ele me ensinou hoje não faz nada para mim, não faz sentido nenhum. Eu trabalho e não uso nada que eu aprendi na escola. Esse é o legado que você quer deixar? O legado de um professor sofredor? O seu aluno vai lembrar de você como aquele cara que trabalhava para morrer, para ganhar pouco e só sofrer. Não tinha qualidade de vida. É esse o legado que você quer deixar para os seus alunos? É esse o legado que você quer deixar para os seus filhos? Deixa eu te falar um negócio. Você ensinar de um jeito que agrega pouco para o seu aluno, que não é relevante para o seu aluno, só te faz ser mais frustrado com a sua carreira. Você não vai ter o sentimento de progresso. Você vai ter um sentimento que você está sobrecarregado, trabalhando demais, muito atarefado, não tem tempo para nada, e no final das contas não tem resultado quase que nenhum, não tem resultado palpável, o seu aluno não vai aprender, aí você vai olhar para o seu aluno e vai pensar que é ele que é o preguiçoso, vai pensar que é o aluno que não quer nada com nada, que essa geração não presta para nada, que essa geração tá fadada ao fracasso e que você não pode fazer nada, o que você podia ter feito, você fez, que foi dar o seu sangue, o seu suor e o seu tempo livre todinho para esse aluno, para no final das contas ninguém ganhar. Você entende que é um jogo de perde-perde? O aluno perde tempo porque você está ensinando algo que não vai ser útil para ele, de um jeito que só afasta ele de você, desconecta ele de você, e no final das contas ele vai ficar com raiva de você, da disciplina e de tudo mais. Ou no máximo, se ele não ficar com raiva de você, ele vai ficar com pena de você. Você quer deixar um legado de professor sofredor que o seu aluno tem pena? Não é a melhor forma. Não é a melhor forma, escuta o que eu estou te falando. Beleza? Então, você não pode pensar dessa forma. Que seu aluno vai olhar você como um professor sofredor. Você não pode pensar assim, tá? Ou então o seu aluno, ele vai observar você como um professor sofredor, não vai aprender quase nada, e ele vai pegar tanto assim, ele vai ficar com tanta frustração, né, em relação à carreira docente, que ele não vai querer ser professor nunca. E aí, cada vez mais, a gente vai ficar com menos pessoas boas trabalhando como professor. Cada vez vai ficar pior a educação. Então é um jogo de perde-perde. O aluno vai perder por causa disso e você vai perder a sua energia, o seu tempo, a sua qualidade de vida, o tempo prazeroso com a sua família. Você vai perder esse monte de coisa que é muito valiosa para você jogar fora. Cada minuto que você pode passar com a sua esposa, com o seu marido, cada minuto que você pode passar com seus filhos, cada minuto que você pode passar sozinho, fazendo aquilo que você gosta, que você curte, que seja dormir, que seja assistir um filme, que seja viajar, que seja ficar de boa em casa, pintando um quadro, o que você quiser, o seu hobby, o que você gosta, sei lá. Cada minuto que você perde, corrigindo prova, elaborando um plano de aula que não serve para nada, fazendo uma aula que não tem conexão nenhuma com o seu aluno e no final das contas vai só te frustrar, vai te tornar amargurado. Vai te tornar um professor sofredor. E isso você não precisa falar para o seu aluno. Isso você transparece na sua atitude, no seu jeito de lecionar. É um jogo de perde e perde. Você quer ser visto assim? Você quer ter um legado de professor sofredor? Um professor que, na verdade, ele perde muito tempo para aprender, perde muito tempo para ensinar e, no final das contas, vai viver frustrado e sobrecarregado. Esse é o professor sofredor. Esse é o legado que você vai deixar se continuar fazendo da forma que a maioria dos professores está fazendo agora. Infelizmente. É por isso que a maioria dos professores que você conversar e perguntar hoje vai falar isso para você. Deus me livre, depois que entrou esse negócio de pandemia e aula online, eu tô trabalhando muito mais do que antes, que eu não tenho tempo para nada, que eu tenho que fazer videoaula, que eu tenho que entrar no sistema e lançar não sei o quê, eu tenho que fazer mais não sei das quantas, tenho que fazer um plano de aula não sei do quê, eu tenho que corrigir as atividades não sei das quantas, eu tô com torcicolo de ficar olhando mensagem no WhatsApp e atendendo as pessoas e não sei o quê. Tudo isso porque tá utilizando a tecnologia de forma incompleta ou de forma errada, beleza? Esses são os dois tipos de professores. O antes de 2019 e o de hoje, de 2021, que está fazendo as coisas erradas, tá bom? Você não pode trabalhar de uma forma que parece que está apenas se vingando do aluno e não ensinando, tá? O seu exemplo, ele falar mais alto do que as suas palavras. Então, fazer igual esse meme tá falando aí, ó, de mandar um monte de atividade, um monte de link, um monte de coisa, só vai te dar mais trabalho, te sobrecarregar, fazendo do jeito errado, e o seu aluno não vai aprender e vai ficar com raiva de você. Mas esse não é o único jeito, tá? Esse não é o único jeito.
o único jeito, esse não é o único jeito de você fazer, beleza? Não é. Presta atenção. Existe um outro tipo de professor, tá bom? Existe um outro tipo de professor. Um outro tipo de professor que é o seguinte, esse professor é o que a gente tenta ensinar aqui no nosso programa, sabe? Nossos vídeos, no nosso material, no nosso conteúdo, que eu tento mostrar para vocês aí no Instagram, que eu tento mostrar para vocês aqui no Facebook, no YouTube. Esse tipo de professor, o professor aula show, o professor aula show, o professor que segue a metodologia aula show, que é aquilo que a gente ensina aqui, ó. Esse professor, ele não é o professor de 2019, que não domina nada de tecnologia, que esse tá fadado esquecimento. Ele não é esse professor de hoje que acha que aprendeu o suficiente de tecnologia com a esperança de que logo não vai precisar mais mexer com isso, porque vai voltar para a aula presencial. Esse professor só vai ser um professor sofredor. Não. O professor aula show, ele é um professor mentor. Esse é o legado que você vai deixar enquanto professor. Professor mentor. Se você seguir os nossos passos aqui, você vai ser um professor mentor. E o que é um professor mentor? O professor mentor, ele é um professor que ele sabe muito de tecnologia, só que ele não precisou gastar tanta energia e tanto tempo para saber muito, porque ele aprendeu de um jeito melhor. E qual que é o melhor jeito de aprender algo novo, sem que você não domina quase nada? É seguir alguém que já aprendeu, que já trilhou o caminho. Aprender com os acertos e com os erros dos outros. É trocar experiência. Só que você pensa assim, mas aqui na minha região, na minha cidade, quase ninguém sabe disso aqui. Todo mundo faz igual eu faço. Mas essa que é a questão. O bacana da internet, e você sabe que você está aqui na live comigo, o bacana da internet é que você tem a possibilidade de aprender com gente do mundo inteiro pela internet. E não é aprender de forma superficial, dá para você aprender de forma profunda. Porque além de você aprender em vídeos igual a gente está fazendo aqui agora, por exemplo, você tem possibilidade de ser mentorado, de ser guiado, de ter um passo a passo para aprender e crescer e evoluir mais rápido, com professores que já sabem o caminho. Então isso te faz ganhar um tempo absurdo, porque você não vai ficar perdido na internet pesquisando um monte de ferramenta. Você não vai precisar ficar perdido na internet pesquisando um monte de ferramentas que no final das contas não vão agregar tanto para sua aula. Vão só te fazer ter mais cansaço, mais perda de tempo, sabe? Você não vai agregar tanto. Então, você precisa testar ferramentas que de fato vão fazer sentido para você. Só que isso leva tempo e consome muita energia. Então, o fato da gente estar sempre aqui disponibilizando conteúdos e da gente ter o programa Aula Show de formação de professores inovadores já te dá uma oportunidade assim ímpar para você deixar o seu legado como um mentor. Para você ser um mentor, você precisa aprender como é ser mentorado. Para ser um mentor, você precisa aprender como é ensinar dentro desse processo de mentoria, que é uma forma de você mostrar os passos, o caminho, e o aluno trilhar junto com você, que já trilhou, de uma forma muito mais otimizada, mais prazerosa, mais direcionada. A maioria das vezes você não consegue ensinar para os seus alunos, você não tem resultado, porque o seu aluno não está prestando atenção em você. O seu aluno não está prestando atenção em você. Se ele não está prestando atenção, você não consegue ensinar. Então o primeiro passo para você conseguir ensinar bem um aluno e conseguir transformar a vida dele é você ter a atenção dele. E como é que você vai ter a atenção dele se você está desconectado com ele? Se você está usando uma tecnologia de um jeito errado, que tá dando só trabalho para você. Não é isso que eu quero para você, tá? Não é isso que eu quero para você. Eu quero que você se torne um professor que de fato conquiste a atenção do seu aluno para ensinar melhor. E ele vai ter resultados melhores porque ele prestou atenção. Você conseguiu amarrar, prender a atenção dele. Você conseguiu, a partir disso, fazer com que ele tenha mais resultados. E naturalmente você vai ser reconhecido, não como professor dinossauro, não como professor sofredor, que só está usando a tecnologia malemar só para sofrer, tá? E se vingar dos alunos passando um monte de atividade sem sentido. Não. Ele vai olhar para você e vai te reconhecer como um professor inovador, como um professor aula show, como um professor que de fato está contribuindo para a vida dele, não só pelo aquilo que você fala, mas pelo seu exemplo, pela forma que você age, pela forma que você mostra. Como é que você quer ensinar para o seu aluno que no mercado de trabalho
próximo que ele vai estar inserido é um mercado de trabalho que ele vai estar disputando vaga com robô. Como é que você quer ensinar isso? Como é que você quer ensinar para ele que ele vai precisar trabalhar com autonomia, com colaborativismo, mas de forma automatizada? Como é que você vai ensinar isso, sendo que você não faz isso? Ele não vai ouvir você. Agora, se você chega na sala de aula, e eu sei porque eu já escutei isso muitas vezes, inúmeras vezes, e os meus alunos do programa Aula Show também, os professores lá também já escutaram muito isso. Se você chega numa sala de aula, onde você domina uma tecnologia, que o aluno vai, você traz um efeito uau, o aluno vai olhar e falar assim, nossa, esse professor é diferenciado, hein? Que ferramenta massa. E na outra semana você chega com outra ferramenta, ele fala, que isso? Esse professor tá com uma ferramenta massa, hein? E você tá sempre alegre, feliz, porque você não gastou seu final de semana fazendo a sua aula com aquela ferramenta. Você fez ela em minutos. Então você tem energia para gastar na sala de aula, você tem ânimo, alegria para chegar lá e tô descansado, tô relax. Esse final de semana, eu pude ir para um clube, pude assistir um filme com meus filhos. Ontem à noite eu estava no cinema com meus filhos, ao invés de estar planejando essa aula para vocês agora, igual a maioria dos professores fazem. Fica até 11 horas da noite planejando a aula, para no outro dia cedo ir lá dar aquela aula. O cara chega acabado, o cara chega um caco. E não tem que ser assim, não é a única forma, tá, pessoal? Não é a única forma. Coloca isso na sua cabeça. Acredita em mim, acredita em mim. Isso que a gente está mostrando aqui para vocês te possibilita fazer as coisas muito mais fácil. Pessoal, o que eu estou falando aqui é possível. Eu entro em contato com muitos, centenas de professores. Tá? Todo mês eu entro em contato com muitos professores. Online, presencialmente, sempre converso. E eu sempre escuto uma parada assim. Éder, eu não vou entrar no programa Aula Show porque eu não tenho tempo, eu sou muito atarefado. Esse negócio de aula online tá acabando comigo, eu não estou dando conta. Eu não estou dando conta de entrar lá. Eu não tenho tempo de assistir aula, não. Só que esse professor, deixa eu falar um negócio para você. Esse professor que tá frustrado, tá? E talvez seja você, tá frustrado, não consegue ver uma solução. Eu sei porque eu já passei por isso, tá? Eu também já fiquei nesse momento, nessa fase de frustração extrema, onde eu achava que não tinha solução, não tinha jeito, tá? Eu já contei essa história pra vocês. Inclusive, eu quis parar de dar aula por causa disso. Eu fui mexer com outras coisas. E quando eu fui mexer com outras coisas, que eu descobri que a gente sofre por bobeira. Você não precisa ser um professor sofredor, tá? Esse não é o único jeito. Você pode ser um professor aula show. E para ser um professor aula show, além de todo o conteúdo que a gente apresenta aqui, você pode ser um professor aula show. Você pode ser um professor aula show muito mais rápido e prático. Se você tem tudo organizado num lugar só. Se você tem uma plataforma onde você tem várias aulas ensinando passo a passo a metodologia, a mentalidade adequada, a forma de se posicionar, como conquistar mais reconhecimento do seu aluno, como conquistar e prender a atenção do seu aluno usando tecnologia, como organizar o seu tempo para ter tempo livre, como você pode trabalhar o colaborativismo, a autonomia, com automação com o seu aluno. Como você pode fazer isso? Um professor aula show, ele vai aplicar atividades com o aluno diferentes, variando várias ferramentas, e no final das contas não vai ter mais trabalho do que o necessário para isso. Ele vai aplicar a ferramenta e a ferramenta vai fazer ele ter mais tempo. Um professor aula show, que está lá no programa aula show, ele não vai perder aquele monte de tempo estudando na sala de aula. Ele estudando na internet, aliás, né? Estudando na internet para chegar na sala de aula e dar uma ferramenta. Já está lá pronto. Você não vai ter que assistir 50 tutorial para aprender a usar uma ferramenta. Está lá, tutorialzinho de 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, ensinando passo a passo, onde você tem que entrar, o que você tem que fazer para aplicar a sua aula e fazer. Acabou. Organizado, passo a passo. Você tem uma comunidade, teve dúvida? Manda mensagem lá, não é só eu não. Você tem mais um monte de professores que vão poder responder para você, já apliquei assim, já apliquei assado, não deu certo, faz dessa forma, vai dar certo. Você vai poder compartilhar o seu show com outros professores. Você não precisa dominar toda a tecnologia, você não precisa ser um técnico em informática para dar uma aula show usando tecnologia, tá? Você não precisa dominar a programação, você não precisa criar uma coisa do zero, tá? Não precisa. Tem muita coisa pronta na internet que é muito simples e intuitivo de fazer. Essa ferramenta que eu estou usando aqui agora para fazer essa live, por exemplo, que é o StreamYard, tá? Estou fazendo uma live onde é muito simples. Eu programei os links das minhas redes sociais, estou transmitindo simultaneamente pelo Facebook, pro Facebook e pro YouTube. Simultaneamente. Eu faço tudo aqui, ó. Esses negocinhos que eu coloco aqui na tela aqui, ó, tá vendo lá? Olha lá. Tudo eu digito aqui e coloco na hora, ó. Coloco na hora. Olha o que eu falei aqui. Tá vendo lá? Na sequência, ó. Profim número 40, quanto vale o seu legado. Viu lá? Tranquilo, ó.
sem muito erro, sem muita dificuldade. E olha, eu vou mostrar aqui, eu vou compartilhar a tela com vocês. Deixa eu parar esse aqui, deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui, ó. Vou compartilhar aqui para eu mostrar, para quem não conhece, eu vou mostrar aqui, ó. Aqui, ó, essa é a minha tela, tá bom? Essa é a minha tela aqui, ó. Você tá vendo aqui? É o programinha que eu tô usando, é um site, tá bom? É um site, você faz o cadastro, tá lá, e aqui do lado, ó, você coloca, eu vejo os comentários de vocês, tá vendo aqui os comentários? Vejo os comentários, tanto do Facebook, olha lá, o comentário do Gabriel, tá vendo? Professor Gabriel, vindo do Facebook. Tá vendo lá? Professor Rosemir, vindo do YouTube, ó. Tá mostrando aqui pra mim, ó, completinho. Se eu clico, ele aparece na tela. Acabou. Tem os banners que eu posso criar antes, eu posso digitar na hora. Cliquei, ele aparece na tela, viu lá? Cliquei e aparece, ó. Bem tranquilo. Cliquei, apareceu. Posso mudar o layout aqui. Posso colocar eu maior com a janelinha menor aqui. Posso colocar a tela inteira, viu lá? Olha lá. Posso colocar a tela inteira. Posso tirar a escrita da tela. Posso colocar, se tivesse uma entrevista aqui, esse íconezinho, vou colocar aqui compartilhando, ó, esse íconezinho aqui, ele seria se eu estivesse entrevistando alguém, tá? Então aparece, posso entrevistar 3 pessoas ou até mais. Então são formas de aparecer aí. Beleza? Então, assim, é uma ferramenta que eu não precisei programar nem criar nada, estava pronto, eu fiz um cadastro, um login na internet, acesso, cadastrei meu canal do YouTube, minha página do Facebook, e acabou. Eu clico ali para transmitir, ele transmite. E acabou, eu coloco isso aqui tudo na internet, não precisa editar nada, tá pronto. Então, que conhecimento a mais de tecnologia que você precisou? É ínfimo, tá? É uma coisa que você tem total capacidade de aprender, tá? Tá? Muito tranquilo, muito simples. Claro que tem ferramenta que vai ter uma curva de aprendizagem um pouco maior, um pouco menor, e quanto mais você vai aplicando, mais coisas novas você vai aprendendo. Mas isso é do jogo, né? Isso faz parte, só que você vai fazer isso com prazer, que você vai ver resultado do seu esforço. Diferente de você só fazer uma ferramenta, aplicar e não ter resultado nenhum. Beleza? Então olha só, pessoal, o que eu queria falar para vocês hoje é o seguinte: quanto vale o seu legado? Quanto vale o seu legado? Você quer deixar um legado de dinossauro, que não vale nada hoje em dia? Você quer deixar um legado de professor sofredor, onde o aluno vai olhar para você e vai ficar só com pena? Ou você quer deixar um legado de professor mentor? Um professor que de fato fez diferença na vida do seu aluno. Um professor que o seu aluno vai olhar e vai pensar assim: nossa, esse professor estava à frente do seu tempo, hein? Esse professor pegou a tecnologia e moeu. Ele me apresentou uns negócios lá que até hoje eu não sei como que ele teve aquela ideia, porque hoje já é atual, imagina naquela época, entendeu? Já é avançado, imagina naquela época. Então, um professor mentor, é um professor que o aluno vai olhar, né, para o passado e vai pensar assim: nossa, esse professor ele fez diferença na minha vida. Ele me ensinou aquilo que eu uso hoje para competir com máquinas. Hoje eu consigo competir uma vaga de emprego com máquina porque o professor Éder, a professora Edna, o professor Rosemir, aqueles professores fizeram a diferença na minha vida. Ele me mostrou que as mudanças acontecem e que você tem que estar preparado, e que você não precisa sofrer por isso. Ele me mostrou que a tecnologia é uma aliada, e eu preciso dominar ela, senão ela vai me dominar. Senão eu vou virar escravo da tecnologia. E ao contrário, entendeu? Então é isso que você tem que entender. É isso, beleza? Um abração, gente. Estou esperando vocês. Clique no link. Valeu!